A porta continua estreita. O evangelho de Cristo permanece o mesmo. O que mudou, na verdade, foi a compreensão dos homens. Vamos falar um pouco hoje sobre o evangelho 2.0. Você vai ver como os homens mudaram a verdade de Deus. Deus abençoe você e bora lá para o estudo. Hilber, meu parceiro, tô com saudade de você vir visitar a gente aqui, nossa nova casa, por isso que eu tô até embaçando o fundo aqui, nós estamos no novo apartamento, tá difícil, não temos um lugar ainda de gravação. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui cunhando talvez um termo novo na internet, então não se assustem os internautas, explica para os nossos irmãos o que é o Evangelho 2.0. As pessoas estão oferecendo um Evangelho 2.0 agora no século XXI. O que é isso, Hilber, que nós estamos cunhando esse novo termo aqui na internet? É aquele evangelho com uma nova roupagem, né? Com a roupagem mundana. Um evangelho que sofre um upgrade do mundo, né? Então, você vai ter ali a parte do amor de Cristo, que é uma verdade, né? Você vai ter ali a parte do amor de Deus, que também é uma verdade, porém vai ter esse amor subvertido a práticas e a cosmovisão mundana, ou seja, Deus te ama, por isso você tem que ter mais dinheiro que todo mundo. Deus te ama, por isso que o seu trabalho vai ser melhor que o trabalho de todo mundo. Deus te ama, por isso que você não vai para o inferno. Então você pode cometer todos os pecados do mundo. Então esse é o Evangelho 2.0. Pega o amor e coloca uma nova roupagem nesse amor, né? Verdade, muito, muito bem colocado. Irmãos, eu quero já compartilhar com vocês. Esse e-book aqui vai estar disponível para vocês. Ó. A porta continua estreita, irmãos. Não se engane. A porta é estreita e larga o caminho que conduz à perdição. O evangelho de Cristo permanece o mesmo, que mudou a interpretação dos homens. Então, esse e-book é pequeno, mas olha a bibliografia dele, que poderoso. John Stott, o discípulo radical, maravilhoso. Thomas Watson, A Malignidade do Pecado. Até meu filho já leu esse livro e ele fala sobre o pecado melhor do que eu. Ó, Thomas Watson. E A.W. Tozer, A Vida Crucificada. Um material de peso. Com certeza, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E eu quero começar com esse texto base que está lá em Mateus 7, do versículo 13 ao 14. Ó. Entrem pela porta estreita, porque largo é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus está falando para você entrar pela porta estreita, porque largo é aquele que vai levar à perdição. E ele ainda fala, é muitos os que entram por ela. Então vamos lá, vamos usar a lógica, Hilber. Se muitos entram pela porta larga, quantos vão entrar pela porta estreita, Hilber? É muito? Não, são poucos. Poucos. Então fica claro, quando a gente percebe que existem grandes movimentos para encher os templos das igrejas, muitas pessoas correndo para dentro da igreja, me causa grande espanto. Por quê? Porque Jesus também tinha grandes multidões que o seguiam, mas na verdade poucos são seus discípulos. Então, dentro desse mesmo contexto de larga é a porta que conduz à perdição, olha o que Jesus diz em Mateus 7 também, mas já no verso 22, um pouquinho mais à frente. Muitos naquele dia, ou seja, um pouquinho atrás, ele falou assim, olha, entra pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Lá, um pouquinho mais na frente, 10 versículos na frente, ele fala assim, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, porventura não profetizei em seu nome, nós não expelimos demônio e tal. Que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Ou seja, irmãos, cuidado com esses caminhos que são bem largos, cuidado com essa igreja que não tem doutrina, cuidado com esse movimento que você está curtindo, que você está indo, que não vai te levar a uma vida de santidade, que não vai confrontar com você. Evangelho que não te destrói todos os domingos. Quando você chega lá, confronta você, desfaz você em nada e te constrói durante a semana, não é evangelho de Cristo. Esse evangelho é qualquer outro, mas não é o de Cristo. Então, viver uma vida sem arrependimento verdadeiro é manter-se na prática da iniquidade. Ô, Hilber, a palavra iniquidade significa transgressor da lei, aquele que percebe a lei, mas permanece quebrando as leis de Deus. A lei de Deus é só a Torá ou são todas as instruções que Jesus estava ensinando para eles, ô, Hilber? Ali, no caso, né, seria todas as instruções. E é interessante que iniquidade, ela vai estar ali com uma pessoa que conhece o caminho certo, né? Ela vai estar também relacionada com apostasia. Só é apóstata aquele que um dia conheceu a verdade, conheceu o caminho do Espírito, né? E aí ele se desviou desse caminho e aí ele vive na iniquidade, porque ele vai conhecer o que é certo, mas vai fazer o que é errado.
Verdade. Olha só, João 6,2. Seguia uma multidão, uma enorme multidão, porque tinham visto os sinais que Jesus fazia aos enfermos. Está dizendo isso. Então, Jesus também tinha uma multidão de seguidores, irmãos. Como o Senhor fazia sinais e maravilhas, e ele precisava fazer, porque ele precisava anunciar o quê? Que ele era o Messias. O Messias tinha sido profetizado pelos profetas, tinha sido anunciado pelos profetas. Então, quando ele chega, como é que eu falo que eu sou o Messias? Eu cheguei aqui hoje. Como é que eu diria que o Max é o Messias? Eu preciso fazer sinais e maravilhas. Então, Jesus fazia sinais e maravilhas. E por conta disso, João está dizendo que uma multidão seguia. Então, a multidão seguia ele, por quê? Porque queria bens, queria comida, queria bebida, queria qualquer outra coisa, mas não queria, na verdade, fazer a vontade de Deus. Então eles seguiam Jesus até pelas suas sábias palavras. Lucas 6,46, olha o que Jesus fala para essa multidão. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? E não acontece a mesma coisa, irmãos, nos nossos dias hoje? A multidão se dirige todos os domingos às suas congregações, ouvem a palavra de Deus, seguem a Cristo por comida, por bebida, por benefícios financeiros, mas eles não estão comprometidos com seus ensinamentos. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Sempre existiu dentro do cristianismo dois grupos, os seguidores de Cristo e os discípulos de Cristo, tá? Então tem aquele que segue a Cristo, mas tem aquele que é discípulo de Cristo. E eu quero dizer uma coisa para você, todo discípulo é um seguidor de Cristo, mas nem todo seguidor é um discípulo de Cristo, porque seguidor é aquela grande multidão que segue, mas não faz aquilo que ele manda. Mas discípulo é aquele que segue e coloca em prática, aplica os seus mandamentos. Por isso que ele é chamado o quê? Daquele que é ensinado, discípulo é aquele que é ensinado, que é instruído. Todos querem o bônus de andar com Cristo, mas não querem o ônus. Eu li uma frase meu Deus, do Tozer essa semana. Ele falou assim, oi Uber, olha só essa frase. O evangelho de Cristo não é uma viagem gratuita. Ponto final. As pessoas falam que a salvação é gratuita e tal. E Uber, explica isso aí, porque senão vai parecer que nós somos fundamentalistas aqui. Porque Tozer quis dizer que o evangelho de Cristo, ou seja, essa jornada cristã não é uma viagem gratuita. O que a gente tem que pagar, então, Wilber? Então, aí a gente vai seguir aquela analogia que o próprio Cristo fez, que é o quê? Você negar a sua vida, negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir. Então, quando fala que não é uma viagem de graça, quer dizer que você vai ter ali um compromisso de seguir o evangelho, abrindo a parte ou abrindo mão ali da sua vida carnal, da sua vida mundana, da sua vida que era antes pré-conversão. Só que, como a gente fala abrir mão da sua vida, não é você deixar de viver, não é você ir por um mato e ficar isolado e achar que ali você não está pecando. Não, não é isso. É você entender que agora que o Espírito Santo ele habita em você, ele vai te regenerando aos poucos e você vai tomando atitudes que você não tomaria antes. Exemplo, quando alguém te chama para fazer algo errado no trabalho, para fazer alguma falta no trabalho, ou fazer fofocas, por exemplo, que é uma coisa que no meio cristão tinha que ser abominado, você não faz, você se retira. Por quê? Porque você está agora andando em novidade de vidas. Então, antes, coisas que estavam prazer, como, por exemplo, pornografia, como, por exemplo, coisas ilícitas, você não faz mais. Você não está mais andando no velho homem, mas agora você é uma nova criatura. Por isso que não é de graça, porque você vai ter que lutar com isso diariamente, todos os dias, até que ele venha. Eu falo aqui que eu e o Wilber, a gente fica olhando para a cruz todo dia. A gente olha para a cruz, eu tô lá na cruz, então eu tô crucificado, tô bem. Né? Quando a gente olha para a cruz e não percebe que a gente está lá pregado, a gente tem que voltar para a cruz rapidinho. Então, irmãos, pense nisso. Olha só o que acontece hoje em dia, Hilbert. Todos querem o benefício da graça, mas eles não querem um compromisso estabelecido por ela. A graça de Cristo tem uma responsabilidade, irmãos. A decisão de obediência a Deus gera vida em nós. E a antítese disso, ou seja, a tese posterior a isso, quer dizer o quê? Que a desobediência também vai levar a uma morte espiritual. Andar com Cristo é obedecer os seus mandamentos. João 14:15. Olha também o que João escreveu na sua carta, 1 João 2:4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, olha o que ele fala, é mentiroso, e nele não há verdade. Você conhece a Cristo? Sim. Você guarda os seus mandamentos? Não. Então você é mentiroso. A verdade é que você nunca o conheceu. O que acontece, irmãos, é que a gente quer o benefício do pão quentinho, mas a gente não quer ser amassado. A gente quer ter o vinho gostoso para a gente pegar a nossa taça e desfrutar, mas a gente não quer ser espremido com uma uva.
O que importa entendermos é que as tribulações, elas vão gerar em nós a perseverança vai gerar em nós, então, a fé mais madura. Ou seja, as tribulações, elas corroboram para o cristão. As tribulações não são, na verdade, os nossos adversários, as tribulações são os nossos melhores amigos, porque a dificuldade molda o caráter do cristão para a eternidade. Eu estou escrevendo sobre isso, sobre tribulações. Tem uma ferramenta utilizada chamada tribulum, que moía ali o grão e tirava o grão da palha, e a palha só servia para ser queimada. E eu estou conectando com o Apocalipse, eu vou trazer logo esse estudo para vocês chamado tribulações. Então, ali o grão de trigo já era extraído, então, e o grão ficava legal. Só que para você extrair o trigo ali da palha, você precisava passar pelo tribulum. Quando você passava pelo tribulum, então você esmacetava tudinho ali o grão, sobrava só o grão puro e a palha era recolhida para ser queimada. É isso que Deus faz com a nossa vida. A graça de Cristo é essa, a graça de Cristo, estar em Cristo, ele é uma jornada que nos leva à vida eterna com o Senhor, mas essa jornada épica da salvação produz em nós, né, vamos dizer assim, um caráter diferente, e para produzir o caráter diferente, o cristão precisa ser espremido como uma uva, para tirar o melhor suco dela. Então as tribulações não são sua inimiga, pare de reclamar de tribulações imediatamente, para que Deus possa continuar, pare de murmurar para que Deus possa continuar mudando o seu caráter. Eu escrevi aqui um título do meu amigo Andy, tá? Eu coloquei assim, se não for assim, não tem graça. Ele até falou, Max, faz um livro com esse título aí, eu tô pensando ainda sobre isso. Se não for assim, não tem graça. A obediência é a essência do caminhar com Cristo, é o fundamento da nossa fé, e não existe fé sem responsabilidade. Se você diz que anda com Deus e não matou o seu velho homem, você pode estar enganado, 1 João 2,4. A graça de Cristo, ela nos impõe responsabilidade cristã para a nossa vida, e a nossa vida precisa gerar frutos de arrependimento. Lembra de João Batista? Arrependam-se, raça de víboras, e deem frutos de verdadeiramente convertido. O que ele está dizendo assim? Se nós estamos arrependidos, nós temos frutos, nós temos obras daqueles que estão arrependidos. Oi, Uber, eu posso estar arrependido e não gerar fruto de arrependimento? As pessoas não olharem em mim, ver obras. As pessoas falam assim, que a salvação é pela fé, então não é mediante obras para que ninguém se glorie. Mas um pouquinho à frente, Tiago vai falar o quê? Mas fomos feitos, feituras deles, para que andemos em novidades, em boas obras e práticas de vida. Não é isso, Uber? Exato. Não, porque senão você só teve um remorso, ou você só teve ali um falso pedido de perdão, né? Porque na medida que você se arrepende, e você se arrepende verdadeiramente, você começa a mostrar esse fruto de arrependimento ao meio que você vive, ao seu convívio social, ao seu convívio cotidiano. Isso também, né, tem muito a ver com o que a gente está falando sobre porta estreita e, consequentemente, sobre missões, porque você vai passar pela essa porta estreita, você vai gerar frutos, e esses frutos têm que ser vistos na realidade. E ao você mostrar esses frutos na realidade, você está fazendo evangelismo. Mesmo que, às vezes, você faça um evangelismo sem falar uma palavra sequer. Mas pela sua atitude, você pode fazer com que uma pessoa queira se aproximar mais a Deus ou se afastar mais de Deus. Verdade. Olha só os desafios, irmãos. Os desafios da Igreja de Cristo nos nossos dias. Então, assim, eu tenho muito medo, Wilber, a gente sempre fala aqui das teologias atuais, a teologia liberal, humanista, do bem-estar, do coach, da prosperidade, dentre outras. Então, na correria de encher os templos, muitas igrejas estão oferecendo um Cristo sem cruz, um evangelho desprovido de obrigações, uma graça sem responsabilidade. Judas, a primeira epístola de Judas, na verdade a única epístola de Judas, lá no capítulo 4 ele vai falar sobre isso. O Cristo se tornou um bom negócio para os empreendedores de palco, onde eles vendem métodos de crescimento para a igreja, métodos de crescimento pessoal, também uma salvação que nunca se perde, sem qualquer tipo de perigo, que deixaria até João Calvino, que fala de uma vez salvo, salvo para sempre, até de cabelos em pés, né? Nós não somos calvinistas, mas eu estou fazendo uma brincadeira aqui, tá? Então as pessoas estão dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre, a sua salvação nunca mais se perde, não importa aquilo que você faz. Por isso que eu falei aqui, até João Calvino, se ele tivesse vivo, estaria de cabelos em pés. Na loucura do crescimento exponencial, criaram um evangelho 2.0, foi o que o Wilber falou logo no início. Esse evangelho, ele não tem qualquer tipo de responsabilidade, ou seja, qualquer fim pode justificar os meios. Então, bora lá, o importante é encher os templos, não é obrigação minha, coisa do Espírito Santo, mostrar o pecado, o juízo e a justiça, não estou nem aí. Quem regenera o homem é o Espírito Santo, não sou eu. Mas como aprenderão se não há quem ensine? Como receberão se não há quem são enviados? Então a responsabilidade é sua, pastor, de ensinar dogmas e doutrinas bíblicas, sim. Quanto mais a igreja atual se afastar
da igreja primitiva na questão de doutrinas, mais fraco fica esse evangelho, mais forte vira esse evangelho 2.0, açucarado, diferente daquilo que os homens precisam receber. E todos aqueles homens que beberam dessas águas morreram. Então, assim, sabemos que existe uma estrela que cai nas águas, chamada absinto lá no Apocalipse. Essas águas se tornam amargas e todos que beberam morreram. Então, cuidado para você não estar deixando amarga as águas de Cristo, a água do evangelho pura e cristalina de Cristo. A porta, irmãos, permanece estreita, não existe o evangelho 2.0, isso é uma obra da modernidade cristã, de um mundo ambicioso e ávido pelas multidões. Jesus repreendeu as multidões que o seguiam, se compadeceu delas, porque ele disse, parecem ovelhas, elas são ovelhas sem pastor. Se você entendeu o evangelho, sabe que a igreja tem a missão não tem a missão de juntar pessoas, mas de espalhá-las. O DNA da igreja é missões, e missões fala de ir por todo mundo e não de juntar todo mundo. As igrejas precisam invadir os hospitais, precisamos invadir o sertão, agreste, litorais, aldeias, povos e línguas, pensar em métodos de discipulado para curtas e longas distâncias. A preocupação não deve ser encher seus templos, mas como esvaziá-los. Estou falando isso porque existe uma crescente onda de megas church. As igrejas precisam ser grandes e poderosas. Isso me preocupa, porque a igreja perdeu a missiologia. Hilber, parece que você fez um estudo sobre missiologia, né? Foi um tema da sua faculdade. As igrejas parece que abandonaram a missiologia. Estou errado? Não, exatamente, porque elas não entendem que a missão e o evangelho, elas são uma prática desassociável, né? Não tem como você separar evangelho de missão. O evangelho, ela foi comissionado à missão. Tanto é que Cristo fala, após a sua ressurreição, o quê? Ide pregar o evangelho a todo povo, língua, nação, até os confins da terra. Então, você já vê que no centro do evangelho você tem ali um caráter missional para fazer. E as igrejas separaram isso. Colocaram liturgia, culto, dogmas dentro de uma coisa e missão como se fosse um outro estabelecimento, como se fosse uma empresa subdividida por partes. Então, quem vai fazer missão vai ser somente o missionário X, tal, no campo. E não é bem isso. A missão da igreja, ela é da porta da igreja para fora. Não importa o local. Essa é a missão da igreja. E espalhar o evangelho ali. Todos os membros são missionários. Então, a partir do momento que você sai da igreja, você já está fazendo a missão de Cristo. O ID é para todos. Obviamente, vão ter missões, vão ter pessoas que vão ser enviadas para longe. A gente não pode achar que missão é somente enviar uma pessoa para longe. O nosso bairro precisa ser evangelizado, o nosso estado, o nosso país e, consequentemente, o mundo. Verdade. Olha só, irmãos, o coração de um líder não pode ser empreendedor, mas deve ser missionário. O que acontece é que muitos pastores viraram empreendedores e estão tratando a igreja como um empreendimento e não como missões. Então, o coração de um líder não pode ser empreendedor, mas missionário. Agora eu quero ir finalizando esse estudo aqui em obediência, o tema obediência. Vou compartilhar com você, lembrando que você vai poder fazer download desse e-book lá no nosso site, papocomdeus.com.br/estudos, e também, deixa eu ver aqui, papocomdeus.com.br/estudos, está aqui o link, e também você pode baixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Vamos lá, vamos aqui no finalzinho? Portanto, é essencial que cada um de nós, como crentes na mensagem de Cristo, abrace a responsabilidade que vem com a graça. Não basta apenas desfrutar dos benefícios da fé, somos chamados a viver conforme os ensinamentos de Jesus, espalhando amor, justiça e compaixão em nossas comunidades e além delas. Devemos nos esforçar para ser mais do que meros seguidores, devemos ser discípulos ativos e comprometidos com a transformação de nossas vidas e também da sociedade onde a gente está, ok? Que cada um de nós possa ser um farol para as multidões que continuam na escuridão do pecado e na transgressão da lei de Deus. Lembre-se, o mundo precisa desesperadamente de verdadeiros exemplos de fé vivido na prática diária. Esse e-book aqui está disponível para você fazer download. A porta continua estreita. O evangelho de Cristo permanece o mesmo e o que mudou foi a interpretação dos homens. Transformaram o evangelho de Cristo em algo mais palatável, mais açucarado, o evangelho de Cristo mais atrativo através de músicas, luzes, canhões, fumaça e tantas outras coisas para deixar a gente mais confortável, mas ser cristão não é irmos no domingo para dentro das nossas igrejas, mas durante a semana estarmos fora dela e sermos cristos, pequenos cristos lá no mundo. Falo isso porque eu estive na UTI com um pai e visitando uma criança que nós fomos ungir, 7 anos de idade, com câncer. Ela está com câncer na medula, metástase completa, e uma dó muito grande.
e aí nós estávamos conversando, ele falou, Max, eu vou te dizer uma coisa, eu vi aqui pessoas espíritas vindo orar pelas pessoas aqui, eu vi aqui padres vindo orar, monges, veio um tipo de monge lá com incensário passando nos corredores do hospital, mas não vi um crente, não vi um cristão aqui, um capelão aqui ministrando. Então, assim, o que eu percebi é que nós somos crente de verdade, de banco de igreja, somos crente de cafezinho, com ar-condicionado, né, quando tá tudo bem lá dentro da nossa igreja, mas nós não somos cristãos aqui fora, estamos alheios às dores das pessoas. E ele falou assim, eu fiquei bem triste quando eu vi todas as religiões aqui, menos o cristão. Então, assim, para você ver como o cristão moderno está afastado do verdadeiro cristianismo, como o cristão moderno, na verdade, está verdadeiramente afastado da missiologia, da vocação ao qual nós fomos chamados, que é servirmos os nossos irmãos, principalmente na dor e no sofrimento. Irmãos, eu quero dizer para vocês que vocês podem tá fazendo download desse e-book aí para você ser edificado, e deixa eu ver se eu deixei aberto aqui. Deixei aberto, eu quero compartilhar com vocês, institutobiblicodiscipular.com.br, você pode entrar lá e fazer mais de 30 cursos gratuitos, é um Netflix de estudo bíblico, tá? Você pode fazer download do aplicativo ou acessar pelo navegador do seu celular também, ele funciona muito bem, com certificado, bem bacana. Tem as nossas revistas de estudo bíblico, a primeira revista que você não precisa ler, você escaneia o QR Code e você assiste as videoaulas, bem legal, a revista 1, revista 2 e as revista 3, você pode comprar as 3. Os livros que nós lançamos do Instituto Bíblico, Interpretando Apocalipse, Panorama da Reforma e a Esperança que Vem do Alto. E você pode também baixar os nossos e-books gratuitos em papocomdeus.com.br/estudos. Olha, eu vou deixar um único link aqui na tela. Esse link, você vai acessar todos os nossos produtos, o nosso diretório de informações. No /links você vai poder conhecer os nossos produtos, ver os nossos livros, revistas, fazer curso gratuito, baixar e-book gratuito. Temos mais de 300 e-books gratuitos, mas temos sido edificante para você. A gente quer chegar mais longe, a gente quer invadir o Nordeste, nós queremos invadir a África e ir para outros lugares. Precisamos da colaboração de vocês, então considere se tornar um apoiador aqui do Papo com Deus ou comprar um dos nossos produtos para abençoar a nossa vida, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.